Meus amigos, queria fazer uma conversa com vocês sobre PPP, Parceria Público-Privada. Nós estamos tendo aí um debate na Câmara a respeito desse tema e muita gente não sabe o que é PPP e confunde essa forma de concessão do serviço público com outras formas de concessão do serviço público. PPP, Parceria Público-Privada, é uma forma de privatização. Por que nós dizemos isso? Porque lá, na doutrina do direito administrativo, nós temos formas de privatização no sentido amplo e formas de privatização no sentido estrito. No sentido amplo, toda vez que o Estado transfere para a iniciativa privada serviço ou obra ou entidade que ele, Estado, antes gerenciava, que agora ele transfere, é uma forma de privatização. Tanto é assim que na própria lei 9.491 de 97, chamada Lei de Desestatização, quer dizer, desestatizar é retirar o Estado da atividade, o que significa, por outro lado, que a iniciativa privada vai prestar esse serviço. Então, quando eu desestatizo, eu tiro o Estado e a iniciativa privada é que entra. Na lei de desestatização, quando define o que é desestatizar, ou seja, o que é privatizar, diz: considera-se desestatização, artigo 2º da Lei 9.491 de 97, parágrafo 1º, letra B, a transferência para a iniciativa privada da execução de serviço público. Então, a transferência da execução do serviço é também considerada privatização. Se nós vamos olhar o que diz a doutrina, a Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma jurista administrativista conhecida, diz o seguinte lá: olha, em sentido amplo, privatização abrange todas as medidas com o objetivo de diminuir o tamanho do Estado e que compreendam fundamentalmente, aí vem uma série de itens, dentre eles, concessão de serviço público à empresa privada e não mais realização desse serviço por empresa estatal. Então, a doutrina também diz claramente que transferência do serviço é privatização. O que está sendo proposto é uma parceria público-privada, que é uma forma de concessão que pode ser patrocinada e pode ser administrativa. Nós temos a concessão do serviço público, que é a mais comum, que é aquela em que o poder público transfere para a iniciativa privada um serviço e esse serviço é remunerado pela tarifa. É o caso dos pedágios aqui do Polo Pelotas de Pedágio. A patrocinada é quando, além da tarifa que o serviço vai remunerar, o privado, o concessionário, vai poder receber ainda do poder público um valor a mais ainda. Recebe pela tarifa do serviço e ainda recebe do poder público. O que nós estamos discutindo aqui na Câmara é o projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo, pela prefeita Paula, para a criação de uma lei que revoga a Lei 5.115, de autoria do então prefeito Bernardo Olavo de Souza. Na lei do Bernardo, que é de 2005, dizia expressamente, lá no artigo 5º, inciso 4, que no caso de PPP na área de privatização de órgão da administração indireta do município, deveria haver plebiscito. Tudo tão, na verdade, nós estamos discutindo vai ter que ter plebiscito ou não vai ter que ter plebiscito quando se trata desse tema? Na lei do Bernardo dizia claramente que sim, tinha que ter plebiscito. Na lei orgânica do município de Pelotas também diz, e a lei orgânica, vocês sabem, é como se fosse a Constituição, é a carta maior do município, é a lei maior do município. Na lei orgânica do município de Pelotas também diz que é necessário, no caso de privatização de entidade da administração pública indireta, tem que ter, como diz lá no parágrafo 2º e 3º do artigo 251, tem que ter sim plebiscito. Diz lá: é vedada a privatização ou comercialização de parte ou de todo o serviço público de abastecimento de água e de saneamento básico do município, bem como transferência a outra esfera de governo. Parágrafo 3º diz: fica instituído plebiscito como instrumento de consulta pública à população sobre a mudança da legislação que altere o disposto do artigo do parágrafo anterior. Então, lá no artigo 251 da nossa lei orgânica, diz que tem que ter plebiscito.
Eles têm defendido muito mal, na verdade, essa PPP. A própria prefeita Paula, quando se manifestou publicamente em reportagem ao Diário Popular, ela diz que a lei do prefeito Bernardo tinha um elemento estranho, que era o plebiscito, um elemento estranho. Fica muito mal, porque o ex-prefeito Bernardo, ao contrário da prefeita Paula, que não é da área jurídica, ele era um jurista, era um advogado procurador da Assembleia Legislativa, um advogado, ele sabia o que ele estava dizendo. Então essa desautorização feita pela prefeita Paula não pega bem, porque primeiro que não é da área dela, e depois desautoriza aquilo que o Bernardo fez, que foi reconhecer que era a privatização PPP que precisava do plebiscito. A defesa que tem sido feita, foi feita lá pelo secretário Moraes, também de planejamento, dizendo só assim que não é, PPP não é privatização, ele fez um artigo, não diz nada de consistente, na verdade, porque ele também é um engenheiro, não conhece essa matéria. E quando veio o vereador Fabrício, que foi meu aluno, defender que não era privatização, a PPP, ele diz que difere juridicamente da concessão. Ao contrário, PPP é uma forma de concessão. Dentro dos contratos administrativos nós temos concessão comum, que é essa que eu mencionei da Ecosul, que se transfere e a iniciativa privada recebe a tarifa, e nós temos concessão patrocinada, que é a forma da PPP em que eu entrego para a iniciativa privada, ela se remunera pela tarifa, mas ainda recebe recursos do Estado, e a PPP, que é a concessão administrativa, que aí é só receber diretamente do Estado, não há tarifa de arrecadação. Então tudo isso é, sim, forma de privatização. Queremos? Não queremos? Se disser respeito ao SANEP, que é da administração pública indireta, a nossa lei orgânica diz que tem que passar pelo plebiscito. E é isso que eles querem evitar. Por que será que eles querem evitar que a população se manifeste sobre um tema tão importante? Nós temos o SANEP saudável hoje, né? O SANEP é uma autarquia saudável. O SANEP, inclusive, os funcionários disseram que tem um plano de universalização do esgoto mais barato do que a iniciativa privada tem proposto. O plano dos próprios funcionários do SANEP gira em torno de 280 milhões. O plano privado gira em torno de 400 milhões. Sem falar que nós poderíamos nos financiar a fundo perdido com financiamentos para o saneamento básico através da nossa autarquia pública, que é o SANEP. Então, o que nós estamos dizendo é que não há por que pensar em privatização do SANEP, não há por que pensar em PPP para o esgoto sanitário, porque quando nós temos a possibilidade da própria autarquia se valer dos seus profissionais, do seu know-how, que já é de muitos anos, para fazer esse investimento tão importante para a nossa cidade. Não estava no plano de governo da prefeita Paula fazer PPP. Ela até pode querer fazer. Agora, eles têm dito assim, não, ela fez muitos votos, ela agora tem, porque no plano de governo dela estava dito. Não achei no plano de governo dela nenhuma menção a PPP. O que não quer dizer que ela não possa propor. Só não veio trazer esse argumento, dizendo que estava no plano de governo. O PDT não é contrário a toda forma de concessão do serviço público à iniciativa privada, mas nós queremos assegurar o interesse público. Nós queremos que a concessão seja feita para que a iniciativa privada colabore investindo em obras novas, trazendo ganho social. E não como tem acontecido no nosso país, que o Estado brasileiro, investe e a iniciativa privada lucra. Como no caso do pedágio aqui, nós fizemos a duplicação da BR-392 para Rio Grande e a Ecosul não botou R$1, mas ficou na porteira ali arrecadando. E arrecadando muito alto. Quer dizer, então, o Estado faz investimento e a iniciativa privada lucra. Tinha um amigo nosso, Bessa Freitas, que dizia isso, né? No Brasil, na verdade, o capitalismo brasileiro é assim, socializa o prejuízo e privatiza o lucro. Quer dizer, é um absurdo, né? O que nós queremos é o seguinte, querem fazer parceria privada para fazer uma estrada de ferro, Pelotas-Rio Grande, Porto de Rio Grande para Porto Alegre? Não tem problema, a iniciativa privada vai lá, constrói a ferrovia e a gente dá a possibilidade desse empreendimento ser não só feito investimento pela iniciativa privada, mas até patrocinado, PPP patrocinada, não há problema. Querem fazer a ponte para São José do Norte? Não tem problema. Agora, nós temos uma empresa lucrativa, como é o caso do Banrisul. Por que nós vamos querer fazer PPP no Banrisul? Privatizar o Banrisul que está nos dando 1 trilhão de lucro? Tem que fazer como está dizendo o nosso pré-candidato ao governo do Estado, Jairo Jorge,
que vai pegar o lucro das empresas públicas e vai fazer um fundo para a educação, para que se possa ter dinheiro para fazer aquilo que tem que fazer, investir em educação, pagar o piso dos professores, fazer com que as pessoas tenham uma escola digna, transporte escolar, enfim, tudo isso que nós estamos debatendo hoje. Para concluir então nossa fala, não vamos confundir também a expansão do esgoto, que é importantíssima até para a despoluição do nosso Laranjal. Grande parte da poluição do Laranjal, para não dizer fundamentalmente a poluição do Laranjal, é por jogar esgoto sem tratamento no São Gonçalo, que vai para a Lagoa dos Patos. Então, claro que isso é importantíssimo para nós, é estratégico inclusive para nós, eu tenho dito isso. Não se pode pensar em turismo em Pelotas sem que se tenha a balneabilidade do Laranjal, portanto sem o tratamento do esgoto. Então eu sou de pleno acordo que nós temos que fazer isso imediatamente, sem mais demora. Mas não vamos confundir isso com acabar com as valetas. As valetas nos bairros são esgoto pluvial, água da chuva. E o esgoto cloacal é que vai sair dos nossos banheiros. Então são coisas diferentes. Embora, claro que nós podemos, com o investimento no esgoto cloacal, acabar melhorando também as valetas. Mas uma coisa não está vinculada à outra propriamente dita, como eu tenho ouvido o líder do governo aqui dizer que vai acabar com as valetas, expandindo a rede de esgoto cloacal. Então, nós vamos manter vocês informados e entre em contato com a gente, tirando alguma dúvida, perguntando também nos nossos canais aí, no Facebook, por exemplo, no 12 Marcos Cunha. Até a próxima.